Olá, bom dia, sejam bem-vindos ao JR News, 12h46 da tarde, e hoje você verá a história do transformador, seu conceito e algumas aplicações. Transformador, um fenômeno que vem abalando e muito os alunos do quarto semestre do curso Tintser do IFBA Campus Lauro de Freitas. O transformador é um dispositivo elétrico que altera a tensão de uma corrente alternada. Ele é essencial para a transmissão e distribuição de energia elétrica, pois permite aumentar ou diminuir a tensão de acordo com a necessidade. Há diversos tipos de transformadores. Por exemplo, transformador de força. Tem como uso transmitir e distribuir energia elétrica em grande escala. Sua função é aumentar a tensão para reduzir perdas na transmissão e diminuição da tensão para o uso doméstico e industrial. Transformador de corrente. Tem como uso medir corrente elétrica em alta tensão. Sua função é reduzir a corrente para níveis mais seguros para os instrumentos de medição. Transformador de potência. Tem como uso fornecer energia elétrica para equipamentos eletrônicos. Sua função é adaptar a tensão da rede elétrica para a tensão necessária para o funcionamento dos equipamentos. O transformador tem sua origem ligada aos estudos sobre o magnetismo e a eletricidade realizada no século XIX. A invenção do transformador pode ser atribuída a diversos cientistas e engenheiros, mas o princípio básico foi descoberto por Michael Faraday em 1831, quando ele declarou a indução eletromagnética à base de funcionamento dos transformadores. No entanto, o desenvolvimento dos primeiros transformadores utilizáveis como dispositivos de transmissão de energia elétrica é creditado a engenheiros como William Stanley, que em 1885 desenvolveu o primeiro transformador prático. Stanley trabalhou para a empresa de Thomas Edison e apresentou planos para transformar a tensão da eletricidade para facilitar seu transporte em longas distâncias. A invenção do transformador foi um marco no desenvolvimento do sistema elétrico moderno. Notícia ao vivo! Conseguimos um vídeo exclusivo com a doutora Juliana Pains, que chegou ao Brasil recentemente. Ela irá nos explicar como é que funciona a aplicação do transformador no cotidiano e como funciona também a relação de transformação. Olá, Ana Paula. Boa tarde. Muito obrigada pelo convite. Hoje eu estarei explicando um pouco sobre a relação de transformação. A relação de transformação, ela é uma relação entre as variáveis que são muito importantes para o funcionamento de um transformador. Ela diz que A, que é a letra que representa a própria relação de transformação, é igual a V1 sobre V2, que é igual a N1 sobre N2, que é inversamente proporcional a I, ou seja, igual a I2 sobre I1. Mas o que significam essas letras? O V, ele significa a tensão. O N significa o número de espiras. E o I significa corrente. Já os números, quando for 1, significa que está no primário. E quando for 2, significa que está no secundário. Para explicar melhor, eu separei uma simples atividade. Aqui nós temos um núcleo de ferro. E no primário, temos uma bobina, assim como no secundário. Entretanto, no primário, o número de espiras é 3, então vamos colocar aqui. E no secundário, o número de espiras é 2. Como vocês podem ver, nessa atividade está pedindo o V2, que é a única variável daqui. Já que o V1 já está sendo dado, que é 5. Então vamos lá. Aplicar na fórmula. Temos que V1, que é igual a 5, sobre V2, que queremos encontrar, é igual a N1, que é igual a 3, sobre 2, que é o próprio N2. Vamos agora apenas aplicar a parte matemática. Então, vamos cruzar aqui e vamos ter que 3V2
é igual a 5 vezes 2. Então, temos que 3V2 é igual a 10. Logo, V2 é igual a 10 dividido por 3, que é 3,333. Temos uma dízima ali. Eu espero ter ajudado e espero com que essa demonstração os alunos fiquem menos apreensivos. Agora eu irei falar um pouco sobre a aplicação dos transformadores no cotidiano. O transformador ele é fundamental no cotidiano, ajustando os níveis de tensão para a transformação eficiente de energia. Ele permite com que a energia gerada em usinas seja transportada em alta tensão, diminuindo perdas e ajustando o uso para residências, indústrias e comércios. Ele está presente também em aparelhos eletrônicos, como eletrodomésticos e carregadores, garantindo a sua segurança. Agora iremos direto de Recife com a nossa entrevista exclusiva com o Dr. Juan Gideão, que nos explicará melhor o que é as perdas do transformador e como referi-lo. Boa tarde, Ana Paula. Hoje eu estou aqui com o Dr. Juan Gideão. Boa tarde, Dr. Juan Gideão. Boa tarde, Thalita. Eu me sinto muito grato de estar aqui no programa hoje. Muito obrigado. Mas afinal, o que é referir um transformador? Bem, referir um transformador basicamente significa criar um circuito com uma carga no qual simplifique o circuito de um transformador comum, com um lado e o outro lado, onde está a carga. É basicamente criar esse circuito mais simples com somente a carga e a fonte de tensão, para que seja possível quantificar, calcular a quantidade de potência dissipada sozinha pela carga do circuito. Assim, você poderia mostrar em uma aplicação de uma atividade? Claro. Vamos para o meu laboratório e eu vou mostrar para você como é possível referir uma carga e como calcular a impedância da carga referida. Fique aí com a explicação. Certo. Agora, já no meu laboratório, eu vou demonstrar na prática como é para referir uma impedância do secundário transformador ao seu primário. Aqui, atrás de mim, temos uma representação do transformador, de um circuito com transformador, onde essa aqui é a fonte de tensão com um valor de 5 volts. Essa aqui é a representação de um transformador, onde essas linhas aqui, essas ondas, representam as bobinas, e essas duas linhas paralelas no meio representam o núcleo de ferro do transformador. Aqui temos a parte secundária contendo a carga, que possui uma impedância equivalente a 3 volts, a 3 ohms. Perdão. Com esse aqui é um transformador aumentador com uma relação de transformação de 2. O que eu vou mostrar é como referir essa carga Z de 3 ohms para o outro lado. Então, vamos começar. Certo? Então, vamos desenhar esse circuito equivalente. Esse circuito vai conter uma fonte de tensão e também uma carga. Essa carga, que é a referida ao primário, vai ter uma impedância ainda desconhecida para nós. Uma impedância podemos chamar de Z'. Para calcular essa impedância desconhecida, existe uma fórmula que utilizamos para que possa ser encontrado o seu valor. Essa fórmula é Z', a impedância desconhecida, é igual a Z, a impedância já conhecida, multiplicado pelo quadrado da relação de transformação ao quadrado. Então, para encontrar o valor da impedância desconhecida, é só utilizar essa simples fórmula. Substituindo os valores, teremos que Z' é igual a impedância já conhecida, a impedância de 3 ohms, 3 vezes o quadrado da relação de transformação. Como a relação de transformação é 2, 2 ao quadrado vai ser 4. Certo? Agora, com uma equação já montada, é só resolver esse problema. Se Z' é igual a 3 vezes 4, isso implica que Z' é igual a 3 vezes 4, 12. 12 ohms. E é assim, basicamente, que se refere uma carga do secundário transformador ao seu primário. Desenhando um circuito equivalente sem o modelo do transformador, um circuito mais simples, somente com a fonte de tensão e impedância, e utilizando esta fórmula para então poder se calcular o valor dessa nova impedância referida ao primário.
Agora voltamos com o Dr. Juan Gideon. Doutor, o que são as perdas do transformador? As perdas do transformador são qualquer tipo de realização de trabalho pelo transformador ou por componentes dele que façam com que a energia que entre pelo transformador no seu primário seja utilizada de maneira indevida, desperdiçada, e fazendo com que, quando ele saia pelo secundário, essa energia seja em menor quantidade. E quais são essas perdas? Bem, existem várias diferentes perdas com base em diferentes componentes do transformador. As perdas por cobre, por exemplo, ocasionadas por efeito Joule, que é um efeito em que calor é dissipado quando corrente elétrica passa pelo fio condutor das bobinas. Essa é uma forma de perda. Outra forma de perda seria a perda por esterese, que é uma perda ocasionada pela desmagnetização das bobinas. Quando a corrente elétrica passa pela bobina, ela induz um campo magnético. E quando o sentido da corrente, que é uma corrente alternada, é invertida, a corrente elétrica faz trabalho para desmagnetizar as bobinas. Existem também as perdas por dispersão, que são perdas em que o fluxo magnético induzido pela bobina, que pode sim passar pela segunda bobina, não passa por ela. Então, a energia que é utilizada para criar esses fluxos é desperdiçada porque não há a criação de corrente elétrica no secundário, na bobina secundária do transformador. O que é um autotransformador? Um autotransformador é, assim como um transformador de potência comum, uma máquina elétrica que transforma energia elétrica em energia elétrica. Qual o propósito de um autotransformador? Segundo Chapman, em Fundamentos de Máquinas Elétricas, quinta edição, em algumas ocasiões é desejável fazer pequenas alterações nos níveis de tensão. Tais alterações podem ser necessárias devido a quedas de tensão em sistemas de potência muito distanciados de geradores. Assim, para evitar montar um transformador com enrolamentos de especificações de tensão semelhantes, é menos dispendioso, segundo Chapman, utilizar um autotransformador. Diferenças entre o transformador e o autotransformador. O transformador de potência é uma máquina elétrica eletricamente isolada, capaz de alterar níveis de tensão e corrente elétrica, por meio de fenômenos magnéticos transmitidos por bobinas. O autotransformador, embora possua natureza semelhante à do trafo comum, diverge dele, uma vez que existe neste um contato entre suas bobinas. Tal contato é o que permite que o autotrafo alcance maiores níveis de tensão de saída. Relações de transformação de um autotransformador. Em um autotransformador, ainda é convertida, por indução magnética, energia elétrica de uma bobina para outra. Todavia, o contato elétrico presente na máquina dá origem a novas relações matemáticas entre as grandezas existentes. A relação de transformação entre as bobinas de um autotransformador é dada por VC sobre VSE igual a NC sobre NSE, onde os subscritos C e SE indicam, respectivamente, comum e série. As relações de transformação modificadas são VB sobre VA igual a NC sobre NSE mais NC e IB sobre IA igual a NSE mais NC sobre NSE, onde os subscritos A e B indicam baixa e alta, respectivamente. Outra relação importante dos autotrafos descreve a vantagem de potência nominal de um autotransformador em relação ao transformador convencional, sendo esta SES sobre SENR igual a NSE mais NC sobre NSE, onde os subscritos ES e ENR indicam, respectivamente, entrada-saída e enrolamentos. Então, esse foi o programa de hoje, ao qual vimos transformadores. Fiquem ligados para mais notícias.